Fala Preta, Cura Preta, um espaço de escuta, atravessamento e reconstrução emocional da população negra, com Luciana Tudeia, psicanalista afrocentrada, especialista em letramento racial e educação antirracista, porque falar é um ato de cura e quando a fala é preta, a cura é profunda. Olá, esse é o nosso sexto episódio e hoje o que eu quero te oferecer é escuta. Escuta para aquela dor que você carrega em silêncio, para aquela vontade de chorar que você engole no caminho do trabalho, para aquele desabafo que nunca saiu, porque você aprendeu que ninguém tem tempo para ouvir. Hoje a gente vai falar sobre o silêncio que pesa, não o silêncio de paz, mas o silêncio de sobrevivência, aquele que vai se acumulando no corpo até virar dor. Dor de cabeça, dor no peito, dor nas costas, dor de existir. A gente vai conversar sobre por que é tão difícil pedir ajuda e que esse silêncio revela sobre a nossa história, nossos afetos e o modo como aprendemos a sobreviver, sendo quem somos, pessoas negras em um mundo que nos violenta desde o nascimento. Você já sentiu vontade de desabar e não conseguiu? Já ficou com a garganta travada, com a lágrima presa, com o peito apertado, mas seguiu como se nada tivesse acontecendo? Se sim, esse episódio é para você. Você que aprendeu a ser forte cedo demais, que teve que amadurecer antes da hora, que foi a amiga que escuta todo mundo, mas não sabe para quem contar a sua própria dor. Você que sempre responde "tô bem", mesmo quando está em frangalhos por dentro. Esse silêncio não é falta de vontade de falar. Ele é construção, ele é herança. É um reflexo direto de uma estrutura social que ensinou o povo negro que expressar dor é fraqueza, que mostrar vulnerabilidade é abrir uma brecha perigosa e que quem fala muito se expõe demais, mas esse silêncio cobra um preço. E hoje a gente vai olhar para ele com carinho, com coragem e com consciência. Vamos voltar um pouco no tempo. Pensa nas nossas avós, nas nossas bisavós, mulheres negras que trabalhavam o dia inteiro como empregadas, lavadeiras, cuidadoras e ainda cuidavam dos próprios filhos à noite. Elas choravam? Sim, mas choravam baixinho, com a porta do banheiro trancada, ou segurando as lágrimas para não assustar os filhos. A gente vem de uma linhagem de mulheres que precisaram esconder a dor para garantir a sobrevivência da família. A dor delas não cabia no tempo que tinham. E aí o que acontece? Esse silêncio vai sendo ensinado, vai sendo naturalizado. Esse silêncio, a gente aprende, né, que falar é feio, que quem muito fala, muito se complica. Quem já ouviu isso? Isso começa logo cedo. Lembra quando criança você ouviu, engole esse choro, ou quando disseram, não faz drama, isso não é nada. Pois é, a psicanálise nos ensina que é ali, nesse momento, que o sujeito aprende a reprimir. E quando a repressão se torna hábito, o corpo começa a falar por onde pode. Então, se você sente um aperto no peito constante, sua mandíbula vive tensionada, você dorme mal, come mal, vive cansada, mesmo sem ter feito nada. É possível que o seu corpo esteja gritando aquilo que você nunca pôde dizer. E isso é muito comum nas pessoas negras,
Porque não é só o trauma individual, é o trauma coletivo, é o trauma racial. A experiência de ser negro numa sociedade racista é uma experiência de silenciamento contínuo. A gente reprime a raiva porque tem medo de ser lido como agressivo. Reprime a tristeza porque tem medo de parecer fraco. Reprime o desejo porque tem medo de parecer inadequado. E com o tempo, o corpo vai ficando cheio de coisas não ditas. Como disse um dos posts, enfim, de informações que eu peguei para inspirar esse episódio, no cotidiano emocional de pessoas negras, a repressão e o silenciamento das expressões são muito presentes. A originalidade e a criatividade são potenciais promotores de saúde, no contexto onde nós somos sistematicamente apagados. Se eu não me engano, foi num post do pessoal da Pra Preto Psi. E é por isso, né, que a clínica racializada ela é tão urgente, porque ela é muitas vezes o primeiro lugar onde a pessoa negra pode existir sem precisar se justificar, sem ter que performar, sem ter que provar que sua dor é real. Eu recebo muitas pacientes que nos primeiros atendimentos só conseguem chorar, porque nunca tiveram esse espaço. E no começo, até o choro vem com culpa. Ai, desculpa, eu tô chorando demais, eu tô muito emotiva. Desculpa, eu nem sei explicar o que eu tô sentindo. E aí eu sempre retorno, né? Sempre respondo que você não precisa dar nome para nada agora. Não precisa dar o nome dessa dor. Você precisa saber que ela pode sair, que ela tem permissão para sair. Porque escutar nesse contexto é um gesto de reconstrução. É como se a gente dissesse: pode falar, aqui você pode tudo que nunca pôde. E isso por si só já começa a curar. E você já parou para pensar nisso? Porque é tão difícil pedir ajuda. Mesmo quando a gente está no limite, a tendência é segurar mais um pouco. É tentar resolver sozinha. É fingir que tá tudo bem. Tem medo aí, sabia? Tem medo de incomodar, medo de parecer frágil, medo de que ninguém se importe. Mas tem também uma construção social. As mulheres negras foram ensinadas a serem fortes o tempo todo. E isso nos rouba a possibilidade de pedir socorro. A gente sente vergonha de precisar. Mas a verdade é que todo mundo precisa de rede, de colo, de suporte. Você não nasceu para segurar tudo sozinha. E aí hoje eu queria propor uma prática. Se você puder, pegue papel e caneta. Agora, responda essas perguntas para você com honestidade. Qual foi a última vez que eu pedi ajuda? Quem são as pessoas com quem eu realmente posso ser vulnerável? O que eu gostaria de poder dizer, mas ainda não consegui? Você não precisa responder tudo agora, mas escreva. Comece a dar forma para aquilo que você tem engolido, porque o que se escreve se movimenta, e o que se movimenta começa a se transformar. O silêncio da mulher negra não é natural, ele é forçado, ele é histórico, é uma herança de um mundo que nos ensinou a calar para sobreviver. Mas agora, a gente quer mais do que sobreviver, a gente quer existir por inteiro. E isso passa por recuperar a nossa voz. Falar para nós é revolucionário, é político e é ancestral. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre a solidão de quem cuida de tudo
e o que acontece quando ninguém cuida de você. Até lá, respira fundo, se escute e lembre: sua dor merece nome e a sua voz merece espaço. Esse foi mais um episódio do Fala Preta Cura Preta. Obrigada por escutar com o coração aberto. Compartilhe, indique e siga o nosso podcast. Até semana que vem. E esse foi mais um episódio do Fala Preta Cura Preta. Obrigada por escutar com o coração aberto. Compartilhe, indica e siga o podcast. E lembre, sempre, você tem direito ao cuidado, você tem direito à cura.